E agora, vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia. Salmos de número 90. Salmo de número 90. O próprio Salmo, ele já traz um título. Não há necessidade de colocar um título para a meditação dessa noite, porque a própria Bíblia já traz um título. Ele diz que a fraqueza do homem e a providência de Deus. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Esse Salmo 90, normalmente a gente tem o hábito de achar que todo salmo foi escrito por Davi. Todo salmo foi cantado por Davi. Não é o caso do Salmo 90. O Salmo 90 é, na verdade, uma oração em forma de canção feita por Moisés. Ele orou e transformou essa oração em cântico também, onde se podia se usar com os salmos. Então, a oração de Moisés dizia o seguinte: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono. De manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Segundo és tremendo, assim é o Teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os Teus servos. Farta-nos de madrugada com a Tua bondade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegrai-nos pelos dias em que nos afligistes, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos, e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Meus queridos, esse salmo, do
versículo 1 até o verso 6, nós encontramos Moisés falando, exaltando, revelando que tem uma visão deslumbrante da soberania de Deus. E não somente da soberania de Deus, da onipotência de Deus, mas sobretudo da onisciência de Deus. Ele começa dizendo: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, vai passando os anos, vai passando as gerações, e o Senhor está presente, o Senhor é eterno. Aí ele diz que antes que os montes nascessem, e que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade, Tu já era Deus. Ou seja, Tu já existia antes de qualquer outra coisa existir. O Senhor é soberano. O Senhor é poderoso. Os montes era para o povo de Israel o lugar de refúgio. Quando a coisa não estava muito boa aqui embaixo, se subia para o monte, se corria para o monte, porque no monte há refúgio, há segurança. É lá no monte. Por isso ele diz, por isso ele faz essa comparação com a questão dos montes. Se tiver uma enchente, a orientação de todo governante é: vá para as partes mais altas. Você tem que subir. Você tem que ir para o monte para se livrar das enchentes, para se livrar das grandes tempestades. Por isso ele diz que Deus é soberano. E aí ele vai mostrar no verso 7 até o verso 9 a nossa fragilidade humana. Ele vai, na sua oração, revelando para Deus e para si mesmo e para todas as futuras gerações o quanto nós somos frágeis, quanto nós somos pequenos. E nessa fragilidade ele vai mostrar exatamente os nossos pecados. Perceba que no verso 7 ele diz: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Porque diante de ti puseste as nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando como? Na tua indignação. O que é que Moisés está dizendo? Primeiro, ele revela a onisciência de Deus. Deus conhece a nossa fraqueza, Deus conhece o nosso pecado, Deus sabe da nossa iniquidade, Ele conhece perfeitamente o que nós estamos pensando e fazendo. Não adianta a gente procurar disfarçar, porque não conseguimos enganar ao Senhor nosso Deus. Essa semana na EBD com os homens, nós comentávamos isso. Há muitas pessoas que costumam dizer assim para se justificar: olha, Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Como se Deus estivesse, por saber de todas as coisas, concordando com tudo que você fala, pensa e faz. E eu penso, o pior é que Deus sabe de todas as coisas. Bom seria que Ele não soubesse. Você poderia fingir, você poderia enganá-lo, você poderia mentir. Pior para nós que Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele sabe o que
está por trás das suas palavras, dita para o irmão. Ele sabe o que está por trás das suas atitudes. Ele sabe qual a real intenção que você tinha em fazer o que fez, em pensar o que pensou, em falar o que falou. Ele sabe. Bom é que ele não soubesse, mas como ele sabe, você está encrencado. Sua situação não é das melhores. Bom é que o seu pensamento seja sempre justo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Para que você possa descansar. Mas aí, como Ele sabe dos nossos pecados, das nossas iniquidades, dos nossos pecados ocultos, como diz o verso 8, porque Ele sabe tudo, então o texto vai dizer que os nossos dias vão passando na indignação do Senhor. O Senhor se indigna com a nossa atitude. Ele está indignado com o nosso pecado. Ele está indignado com a nossa iniquidade. Deus está indignado com o mundo. E por isso, irmãos, que sobreveio tamanho mal. Ou você acha que o Senhor não tinha o poder de repreender esse vírus e não deixar que ele viesse a esse país? Que ele não viesse ao mundo, ao planeta Terra? Se as Escrituras dizem que nada foge ao controle de Deus, então Deus permitiu. Se permitiu, Ele tinha uma razão por permitir. Você já calculou no mundo inteiro quantas vidas foram ceifadas? Quantas famílias estão angustiadas? Quanto sofrimento foi causado com este vírus? Você já percebeu como Deus utilizou esse vírus para que essas nações tidas como nações poderosas, nações intocáveis, se curvassem diante do Criador? Se curvassem mesmo e pedindo oração, pedindo para que as pessoas orem e peçam a Deus ajuda, porque eles estavam diante de um inimigo que eles não conseguiam vencer. Nações cujo seu poder bélico, armamento, muito superior ao nosso Brasil. Mas nada podiam fazer. Até porque o inimigo é invisível. Nada podiam fazer. Em um dos nossos cultos transmitidos, e está na internet também, se você quiser buscar este vídeo separado do nosso culto, muitos líderes governamentais curvando a cabeça, orando, se curvando diante do poder, da soberania do nosso Deus. Aleluia! O Senhor glorificou, exaltou o seu nome sobre a terra. O Senhor fez isso. E o Senhor não poupou nação nenhuma, povo nenhum, muito menos a igreja. Você já parou para pensar quantos líderes religiosos partiram? Quantas pessoas influentes na área da música partiram? Todas as igrejas foram assoladas por este mal também. E como muito bem disse a irmã Elisângela aqui, precisou refletir. Sabe aquela coisa que a gente diz muitas vezes como desculpa, que não tem tempo de vir à igreja, que não tinha tempo de orar, que não tinha tempo de ler a palavra, e por isso eu nunca li a Bíblia inteira, muito menos um livro completo. São 66, eu nunca li um livro completo. Tem irmãos que dizem isso, porque eu não tenho tempo, pastor. Nós fomos trancafiados dentro de casa.
Agora você tem tempo. A pergunta que não quer calar é: você leu? Ruth, Esther, Ageu, Abacuque, livros pequenos que eu estou citando. Livros pequenos, poucos capítulos. Você leu, meu irmão? Falta de tempo? Cansaço? Tivemos aí um tal de lockdown. Fechou tudo, não podia nem sair. Então não tinha nem desculpa dizer: não, é pandemia, mas eu estou trabalhando. Não, agora não está. Você leu, meu irmão? Orou mais? Teve aquele momento íntimo, você e Deus, você e Ele, como Moisés estava tendo agora? Do lavar a roupa suja, do se derramar na presença dEle. Você fez isso, meu irmão? Tempo não lhe faltou. Então a gente começa a perceber que essas máscaras que Deus nos obriga a usar é para dizer: assim foi a sua vida na igreja, assim tem sido você no mundo. Disfarçado, mascarado, se escondendo e usando isso como desculpa para esconder os seus verdadeiros desejos. Para que a gente olhe para o espelho e veja: eu andei mascarado muitas vezes na casa do Senhor. E o Senhor está dizendo agora: está vendo como essa máscara incomoda? Está vendo como isso sufoca? Está vendo como isso é ruim? Tire as máscaras, porque eu quero você sem ela. Cristão tem que ser autêntico. Cristão tem que ser autêntico. Quando ele fala aqui dos nossos pecados ocultos, no verso 8 e 9, ele está falando dos pecados morais que nós cometemos. Porque os visíveis são sociais, mas os invisíveis são morais. Está no coração, está na mente, está dentro, ninguém sabe, só Deus conhece. E esses pecados morais estão fazendo com que os nossos dias passem na presença de Deus com indignação. O Senhor está indignado. E aí ele caminha para o seu final da sua oração, no verso 10, falando da nossa brevidade de vida. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegarem a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e voamos. O homem vivia muito mais do que vive hoje, mas perceba que foi sendo reduzido, até nós chegarmos a 70 anos, e o mais forte de nós a 80, e aí a gente vai só ter enfado e canseira. Porque Deus foi abreviando os nossos dias por causa dos nossos pecados. Perdemos as bênçãos por causa do nosso pecado. Tínhamos a liberdade de estar na igreja a hora que nós quisermos, o dia inteiro se quisermos, mas perdemos isso por causa dos nossos pecados. Agora começamos a refletir como era bom estar na casa do Senhor. Mas
quantas vezes nós inventamos desculpas para não ir para a casa do Senhor? E quando vamos, é como disse a Elijança, estava com vontade de não estar. Já são 9h10, o pastor está falando demais. Já são 9h10 e já tem gente pensando em ir embora. Veja o privilégio de estarmos na casa do Senhor. A gente só valoriza quando a gente perde, não é verdade? Infelizmente. Mas estou caminhando para o fim. Diz o verso 11 e 12: quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar. Outras traduções diz: ensina-nos a usar bem os nossos dias, de maneira que sejamos sábios. Valdemir disse: Deus quis me dar uma segunda chance. Talvez o Senhor colocou no mundo espiritual a vida de Denis na balança. E talvez o Senhor tenha dito: vou dar a você uma segunda chance. Volte. Volte. E quem tem uma segunda chance, irmãos, não pode desperdiçá-la. Não pode desperdiçá-la. Todos nós estamos na mesma condição dele. Todos nós, até o presente momento, estamos com uma segunda chance. Poderíamos não estar aqui, poderíamos ter pego vírus, poderíamos ter morrido, mas o Senhor nos deu uma segunda chance. Volte para a casa do Senhor e seja crente de verdade. Amém, irmãos? E para concluir, ele faz um pedido. Ele faz um pedido de compaixão, de misericórdia, de perdão a Deus. Ele encerra sua oração. Primeiro ele inicia exaltando, depois ele continua revelando, confessando os pecados, e depois ele agora chega no final pedindo compaixão, misericórdia e perdão. Verso 13: volta-te para nós, Senhor. Até quando, Senhor, vai ficar assim? Aparta-te para com os teus servos. Ou seja, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. E aí ele pede: farta-nos de madrugada com a tua bondade, para que nós nos regozijemos, ou seja, para que a gente sinta alegria de viver, alegria pelos dias em que o Senhor nos afligiu. Hoje é motivo de alegria, pois Deus tem afligido o mundo, Deus tem afligido a igreja, mas Deus é um Deus de compaixão, de perdão, de amor, de misericórdia, e por isso nós estamos de volta. Amém. Glória a Deus. Verso 16 e 17, os dois últimos, diz: apressa a tua obra, apareça, Senhor, a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma, Senhor, sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que ele está pedindo? Que aquilo que nós vamos fazer aqui na terra, Senhor, seja confirmado por Ti, e que se perpetue, não só na minha geração, mas nas gerações futuras, Deus. Porque nós não estamos aqui, irmãos, para viver só para nós. E eu venho nesses dias orando muito, pedindo ao Senhor e perguntando ao Senhor: Senhor, essa geração de idosos, de pessoas que carregaram a Tua igreja,
pregar o bastão para a nova geração dos jovens que estão descompromissados com a tua obra. E eu me preocupo o que será das futuras gerações, o que será da igreja do futuro, quando esta geração já não mais estiver aqui. Muitos jovens poderiam estar aqui. E eu vejo idosos, irmã Alice revoltada. Não devia nem abrir se não deixa os velhinhos irem. Precisei convencer Gedalia para não vir. Mas ouvi de muitos jovens: eu não vou. O que será da igreja do futuro? O que será? Queridos, que Deus confie, que Deus derrame a sua compaixão, misericórdia e graça sobre cada um de nós. Amém? Vamos ficar